Descascar uma maçã com uma furadeira realmente funciona? E será que deixar um ovo cair na frigideira é a maneira de fazer ele quebrar perfeitamente todas as vezes? Bom, de acordo com muita gente no TikTok, sim. E hoje eu vou testar essas dicas, junto com outros hacks de vida aparentemente malucos do mundo do TikTok. E acredite, você vai se surpreender com quantos deles não só funcionam, mas acabam fazendo toda a diferença. Desde dicas de tecnologia até truques de culinária, todos testados e demonstrados por mim, a gente vai conferir os hacks virais do TikTok que funcionam de verdade. Então, para esse vídeo, me deu o trabalho de vasculhar a maré infinita de bobagens e enganações no TikTok para encontrar hacks que realmente funcionam, os quais eu vou demonstrar para você hoje. Alerta de spoiler, revelação das minhas mãos sensuais a caminho. Mas antes, umas regras básicas. Como nenhum hack é igual ao outro, eu vou dar a cada um uma nota de 1 a 5 aqui no meu falaceriômetro, sendo 5 o melhor e 1 o pior. Mas no final, cabe a você decidir se o hack vale a pena. Então não deixa de compartilhar sua opinião nos comentários ao longo do vídeo. Agora, sem mais delongas, bora começar. Psiu, eu tenho um segredo. Quer saber como fazer um suco de romã instantâneo, graças às dicas do TikTok? Bom, aparentemente basta pegar uma seringa gigante, enchê-la com as sementes de romã e apertar. Honestamente, eu não achei que isso ia funcionar. Mas com um pouco de força, bom, veja você mesmo. Como você pode ver, funciona quase perfeitamente, mas hacks devem facilitar sua vida. E com suco de romã pronto disponível na maioria dos bons mercados, eu não posso deixar de pensar que isso é meio jogada de marketing. Ainda assim, funciona e é incrivelmente divertido, mesmo que você não consiga muito líquido. Então por isso eu vou dar 4 de 5. Vamos pro próximo. Você sabia que provavelmente está usando ketchup da maneira errada? Pelo menos de acordo com esse hack do TikTok, que afirma que a melhor maneira de tirar o ketchup Heinz de uma garrafa de vidro não é sacudindo e batendo vigorosamente no fundo, mas na verdade aplicando um golpe de karatê naquele pequeno 57 na base do gargalo. Esse aparentemente é um ponto de pressão que solta o líquido interno no ângulo perfeito e de baixa pressão, para um fluxo fácil do ketchup. Agora, claro, sendo faixa preta em karatê, usei os meus golpes mortais e adivinha só, esse hack funcionou perfeitamente, mais uma vez provando que não tem problema que um golpe de karatê não resolva, a menos que se trate do seu chefe. No geral, um hack 5 de 5. E da mesma forma, talvez você esteja derramando o suco da maneira errada. Parece loucura, mas acontece que tem sim uma maneira certa e errada de servir o seu suco. Como a maioria das pessoas, eu tenho certeza de que quando você derrama o suco de uma caixa, provavelmente acontece algo assim. Mas como você pode ver, isso faz com que o suco saia fazendo aquele glu-glu-glu irritante, o que pode causar respingos indesejados. Então, como é que se evita isso? Bom, segundo o TikTok é simples, basta virar a caixa de cabeça para baixo. Vamos tentar, né? Como você viu, com essa pequena alteração o suco flui sem esforço. A razão disso é realmente fascinante. Ao derramar da maneira habitual, o peso do líquido dentro da caixa força o suco a sair o mais rápido possível, deixando pouco espaço para o ar escapar do buraco e criando uma tsunami de líquido agitado. Virar a caixa de cabeça para baixo cria uma abertura no bico que permite que o ar entre e saia enquanto o líquido derrama, mantendo a pressão suave e neutra. E o líquido flui perfeitamente. Esse aí para mim foi 5 de 5. Agora nesse próximo a gente vai explorar um truque baseado em ovos. Se você já tentou separar a gema da clara, sabe o quão escorregadias elas podem ser. Ah, se ao menos houvesse um hack viral do TikTok que pudesse facilitar esse trabalho. Opa, pera aí, existe. Como visto no TikTok, basta esfregar os dedos em um dente de alho e puxar a gema para fora. Parece simples, mas será que funciona? Eu vou experimentar. Como você pode ver, eu quebrei o ovo numa tigela e esfreguei um dente de alho picado nos dedos. E o que isso fez essencialmente foi deixar os meus dedos pegajosos graças à alicina, que caso você não saiba é um composto de enxofre presente no alho, que não só o deixa pegajoso, mas com um cheiro forte. Depois que eu esfreguei bem os dedos com alho, essa tragédia aconteceu. A gema estourou. Eu suspeitei que talvez os meus dedos não tivessem pegajosos o suficiente, então eu fiz de novo com uma quantidade generosa de alho. Mas a minha tentativa de puxar a gema
gema resultou em outro fracasso. Então eu decidi picar o alho mais fininho, na esperança de liberar mais dos químicos pegajosos que precisa para segurar a gema. E aí eu fui com uma ação mais de colher, embora isso não seja exatamente fiel ao hack original, mas pareceu resolver o problema. Então, qual é o segredo para fazer isso de maneira mais suave? Bom, depois de uma investigação mais profunda, eu descobri que, embora os químicos no alho aumentem o nível de atrito entre os dedos e a gema, puxar a gema sem quebrar realmente depende da qualidade do ovo. As gemas possuem algo chamado membrana vitelina, e ela é essencialmente uma estrutura multicamada que protege a gema e mantém separada da clara. Um ovo mais saudável e fresco vai ter uma membrana vitelina mais espessa, o que permite que a sua gema seja retirada com menor chance de se romper. Dito tudo isso, infelizmente o meu falaceriômetro vai ter que dar 2 de 5 para esse hack. Ele funciona em certas circunstâncias sim. É simples e conveniente? Não. E agora o mais importante, alguém sabe um hack para tirar o cheiro de alho dos meus dedos? Não se preocupa, porque eu tenho outro hack para separar gemas que eu prometo que é muito mais fácil e menos fedido. Segundo o TikTok, tudo que você precisa fazer é pegar uma garrafa de água plástica vazia, espremer o ar para fora e colocar sobre a gema. Ao soltar pressão, a garrafa cria um vácuo e suga a gema, separando-a perfeitamente da clara. E depois de testar, eu posso confirmar que funciona incrivelmente bem. Olha que perfeição! Considerando a praticidade e a facilidade de fazer, definitivamente é um hack 5 de 5, e acho que você vai querer testar. Deixando as gemas de lado, eu tenho mais um hack extraordinário com ovos que vai te proporcionar a quebra perfeita todas as vezes, e a solução pode estar bem diante dos seus olhos. Sim, aparentemente, você pode conseguir quebrar o ovo perfeitamente sem pedacinhos de casca soltos, simplesmente deixando ele cair numa frigideira. É isso, sem ferramentas, sem técnicas, é só soltar. Vamos ver como funciona. Eu admito que demorou algumas tentativas para mim. Mas então, quando eu pensei que todas as minhas esperanças tinham se esgotado, o momento finalmente chegou. O ovo quebrou sem fragmentos de casca. Uma lágrima solitária correu pelo meu rosto e naquele momento parecia que a minha vida finalmente fazia sentido. Alô mundo, eu sou o senhor dos ovos! Foi o que eu gritei naquele momento de adrenalina. Desculpa, me empolguei. Voltando. Embora o hack tenha funcionado em algum momento, eu desperdicei 4 ovos no processo. Então o falaceriômetro com pesar vai dar esse aqui uma nota 1 de 5. Parece que é mais um jogo de sorte do que um hack. Além disso, parece que o mercado não aceita devolução de ovos quebrados. Embora a casca da maçã seja uma fonte rica em vitaminas e minerais, principalmente vitaminas A, C, K, potássio e cálcio, muitos preferem comer seja qual for a variedade da fruta sem a casca. Ainda assim, descascar pode ser um processo relativamente trabalhoso, então é ótimo que eu tenha um truque que vai resolver todos os seus problemas para isso. Bem legal, né? O que dizem no TikTok é que se você prender a maçã em uma furadeira e segurar um descascador contra ela, a casca vai sair em um instante. Então eu corri para testar. Agora, como você pode ver, as minhas primeiras tentativas não foram muito boas, mas eu não ia desistir tão fácil. Então, depois de considerar que talvez o meu descascador tivesse cego, eu peguei um novo. Demorou um pouco, mas finalmente começou a ganhar tração e descascar a maçã, embora não exatamente com aquela facilidade do TikTok. Talvez você tenha notado algo que eu levei um tempo para perceber, e que eu admito com certa vergonha. Muitos dos TikToks mais bem-sucedidos nesse assunto não usam brocas normais, eles usam brocas de cabeça plana e larga, que proporcionam uma pegada muito melhor dentro da maçã. Depois de conseguir uma dessas, o truque parecia ser muito mais eficaz, e eu pude pressionar o descascador com mais firmeza contra a superfície sem a furadeira
escorregar. Claro, a execução ainda não foi super suave, mas depois de alguns erros e acertos, parece que eu peguei o jeito. No fim das contas, eu vou dar esse hack uma nota 3 de 5, porque tem potencial para ser uma maneira extremamente eficiente de descascar suas maçãs. Ou então você pode ser corajoso e comê-las com casca. Agora, se você, como eu, acidentalmente descascou uma quantidade absurda de maçãs por causa desse hack divertido da furadeira, então vai ficar feliz em saber que existe uma maneira simples de preservá-las. Não é segredo que uma maçã exposta vai de branca e suculenta a marrom e seca em pouco tempo. Mas por quê? Bom, isso acontece devido a enzimas na maçã, que quando expostas ao ar convertem substâncias químicas chamadas polifenóis em melanina, que assim como a melanina na pele humana, faz com que a maçã fique marrom. Mas como eu aprendi no TikTok e testei, com apenas sal e água você pode manter as maçãs frescas e suculentas por horas. Mas como isso funciona? Bom, o conteúdo de sódio da água salgada atua como um conservante natural, e uma vez que as fatias de maçã são revestidas por ela, ganham proteção adicional contra o oxigênio, mesmo quando removidas do banho de sal. Como resultado, ocorre menos ressecamento e escurecimento. Melhor ainda, eu testei e posso confirmar que as maçãs nem sequer têm gosto de sal, o que garante a esse truque do TikTok uma nota 5 de 5. Agora, aqui vai um hack que você vai me agradecer mais tarde. Imagina o seguinte, você tá relaxando vendo TV quando percebe que as pilhas do controle acabaram. Na sua busca desesperada por pilhas, você vasculha a gaveta de bagunças na cozinha, mas só encontra pilhas pequenas demais. Você vai admitir a derrota e passar o resto da noite vivendo como um simples camponês, ou vai adotar a solução maluca do TikTok? Olha só, os TikToks afirmam que se você tiver uma pilha pequena demais pro controle, é só colocá-la no controle de qualquer maneira e preencher o espaço com uma pequena bola de papel alumínio. E como você pode ver, eu testei e posso confirmar. Seu controle remoto vai funcionar de novo num piscar de olhos. Agora, considerando a baixa amperagem e voltagem dos controles remotos de TV, isso não é a coisa mais perigosa do mundo, mas geralmente não é uma boa ideia improvisar com eletrônicos. Então eu pessoalmente só usaria isso em uma emergência de curto prazo só para garantir. Ainda assim, bem legal saber, né? Então esse é mais um 5 de 5. O termo hackear telefone pode evocar sentimentos de paranoia e medo, mas não tema, os hacks de telefone que eu vou mostrar direto dos subúrbios do TikTok só vão melhorar sua vida. Digamos que você esteja reorganizando seus aplicativos em um iPhone e queira mover vários deles de uma página para outra. E de um lado para o outro para pegar cada aplicativo individualmente pode ser bem tedioso. Mas na verdade, tudo que você precisa fazer é segurar um dos apps que deseja mover, enquanto simultaneamente seleciona os outros que também quer mover. À medida que você faz isso, todos os aplicativos selecionados se agrupam, permitindo movê-los todos de uma vez. Muito legal, né? Fala Seriômetro, manda um 5 pra gente. E aqui vai outra dica útil para iPhone, cortesia dos TikTokers. Se você já tirou uma captura de tela e quis fazer anotações, sabe o quão difícil pode ser desenhar com precisão com o dedo numa tela tão pequena. Então é ótimo que ao desenhar formas e setas, você possa segurar o dedo na tela depois de desenhar, o que vai deixar suas anotações uniformes. Mágico, né? Pois só eu que achei ou esse círculo aí parece meio familiar. Tá, então embora o iPhone 5S tenha sido o primeiro a introduzir o Touch ID e o iPhone 10 o Face ID, ainda não é possível desbloquear o seu telefone apenas com voz. Ou pelo menos eu achava. Até que mais uma vez o TikTok provou que eu tava errado com um truque super estranho. O que eu tô prestes a mostrar vai permitir que você comande o seu telefone a desbloquear apenas com a voz. Por favor, desbloqueie meu telefone. Primeiro, marque a sua senha com algo temporário, como um batom ou gloss. Depois, vá em configurações, acessibilidade e ative o controle de voz. Depois disso, vá em comandos personalizados e crie um novo comando, como por favor desbloqueie meu telefone. Em seguida, selecione ação e depois executar gesto personalizado. Aqui é onde entra a marcação da senha. Agora basta refazer a sua senha usando as marcações e clicar em salvar. Tudo que resta fazer é bloquear o seu telefone, deslizar até a tela de senha, dizer por favor desbloqueie meu telefone e ver a mágica acontecer. Isso faz com que a tela reproduza a resposta tátil que teria recebido se você tivesse digitado a senha, permitindo desbloquear sem tocar no telefone. Agora, embora esse truque definitivamente funcione, eu não posso deixar de pensar que o Face ID ou digitar sua senha seria muito mais rápido e fácil. Você ainda precisa deslizar até a tela de senha para funcionar, então não é exatamente um desbloqueio totalmente por voz. Dito isso, ele tecnicamente
tecnicamente funciona e parece bem legal. Então eu vou dar um 4 de 5. Seguindo adiante, normalmente quando eu saio do banho eu gosto de usar nada. Mas se você prefere a modéstia ao conforto e usa uma toalha, aqui vai um truque fresquinho para você diretamente das tendências do TikTok. O truque não é prender a toalha, como a maioria das pessoas faz, mas na verdade enrolá-la para baixo. Com esse pequeno ajuste, você vai ficar imbatível. Correr uma maratona, sem problemas. Escalar uma montanha, você consegue. Tudo sem a toalha cair. Se isso não é um 5 de 5, então não sei mais nada. E já que a gente tá falando de dobrar, aqui tá um truquezinho do TikTok que vai deixar sua camiseta dobrada em um piscar de olhos. Bem útil, né? Agora, eu admito que pela minha experiência leva um pouco de prática para replicar, mas depois de pegar o jeito, dobrar camisetas é uma moleza. Tudo que você precisa fazer é pegar em 2 pontos, dobrar o ponto superior sobre o inferior, pegar a borda inferior e puxar tudo de uma vez, como um tipo de mágico da moda. Uma coisa é certa, isso é muito melhor do que o meu sistema atual, do qual não me orgulho nem um pouco. Enfim, mais um 5 de 5 para mim. E ainda falando sobre vestuário, o próximo truque pode ser muito útil num dia de chuva. Isso mesmo, você pode impermeabilizar calçados de lona de maneira fácil com um truque que está em alta no TikTok. A sensação de calçados molhados é bem desagradável, mas isso pode ser completamente evitado com nada mais do que cera de abelha e um secador de cabelo. Tudo que você tem que fazer é esfregar a cera de abelha nos calçados, aquecê-la com secador e depois ver como a água desliza sem deixar rastros. As propriedades naturais repelentes de água da cera fazem com que ela seja uma barreira protetora realmente impressionante, simples, barata e eficaz. O que mais você podia querer? É um 5 de 5. E aqui vai um último truque para roupas, caso você precise consertar uma delas. O TikTok afirma que você pode passar pela tarefa complicada de enfiar uma linha na agulha, usando só uma escova de dentes. De acordo com uma tendência viral, tudo que você precisa fazer é colocar a linha sobre a escova e empurrar a agulha contra a linha através das cerdas. Como resultado, a linha vai passar pela agulha em um instante. Agora, tendo testado isso eu mesmo, posso confirmar que não é nem de longe tão fácil quanto parece. Como você pode ver, parecia que a agulha estava só empurrando a linha para baixo da escova sem pegá-la, mas depois de muitas tentativas e erros, sem falar de uma pequena surtada, finalmente funcionou. Dito isso, no tempo que levou para funcionar, eu poderia ter enfiado cerca de 100 agulhas mais rápido usando métodos tradicionais. Esse é realmente um caso de truque que parece super fácil no vídeo e cria uma ótima thumbnail, mas na verdade é muito ruim. Então sinto dizer que esse aqui leva 1 de 5. O peito de frango é uma máquina de proteínas magras, o que é essencial se você quiser ser um fortão que nem eu. Mas todo mundo sabe como os tendões duros dentro do peito de frango podem ser pouco apetitosos. Então aqui tá um truque do TikTok para dizer adeus a esses nervos. Aparentemente, você só precisa colocar o tendão entre os dentes de um garfo, segurá-lo com papel toalha e puxar rapidamente, removendo todo o tendão. Parece ótimo, mas será que é tão fácil assim? Afinal, muitos desses truques do TikTok só capturam uma boa tentativa e não funcionam bem sempre. Então lá fui eu de novo colocar a prova. Eu peguei alguns peitos de frango, segurei o tendão e comecei a puxar.
E não é que funcionou. Apesar de precisar de uma certa técnica, como você pode ver que eu falhei algumas vezes, depois de pegar o jeito é bem satisfatório. Eu vou dar esse hack um 4 de 5, porque apesar do sucesso dele poder variar um pouco, é algo que eu realmente vou incorporar no meu dia a dia. Agora, sabe outra coisa que você pode considerar incorporar no seu dia a dia? O Fala Sério. Conteúdo frequente, divertido e cheio de curiosidades. Que mais você poderia querer? Então desce ali, clica nos botões de curtir e se inscrever e deixa um comentário aí embaixo. Agora vamos voltar para mais alguns truques do TikTok. Cortar frutas e vegetais nem sempre é fácil, principalmente se você é desajeitado que nem eu. Só de olhar para a espiral majestosa de pepino desse TikToker pode parecer intimidador, mas isso pode ser feito relativamente fácil, graças a esse próximo truque. Conforme vários vídeos virais no TikTok, eu coloquei o pepino entre um par de hashis e comecei a cortar em um ângulo leve, tomando cuidado para não cortar até o fim. Eu fiz a mesma coisa do outro lado, mas com cortes retos. Agora, eu vou admitir que demorou algumas tentativas, porque a minha falta de jeito tornou difícil evitar cortar as metades separadamente, sem atravessar todo o pepino. Mas quando a minha paciência já estava acabando, sem falar no meu estoque de pepinos, parece que os deuses do pepino finalmente me abençoaram com uma das suas belas oferendas em espiral. Eu nunca experimentei uma presença de beleza maior em todos esses anos. Isso certamente levaria qualquer um às lágrimas. Bom, de volta à realidade, esse truque foi indiscutivelmente difícil de fazer, e não foi o mais intuitivo, pelo menos não pra mim, sem mencionar o questionamento, por que você realmente ia querer fazer isso? Por isso, acho que aqui vai um 3 de 5, mas vamos a mais alguns truques para aprimorar suas habilidades de corte de frutas. E eu tenho que dizer, eu realmente adorei esse aqui. Esse vídeo do TikTok mostra como você pode extrair a polpa da melancia, pronta para ser cortada em pedaços usando apenas um tubo de Pringles vazio. Parece bom demais para ser verdade, mas incrivelmente funciona. E aqui tá a minha prova. Como você pode ver, o uso do tubo de Pringles não foi tão simples quanto parece nos vídeos do TikTok. Mas no geral, o truque realmente funciona. Dito isso, não foi super fácil, rápido ou conveniente. Então vai um respeitável 3 de 5 no meu falaceriômetro. Mas se você tá no clima de continuar tirando o miolo das frutas, então dá uma olhada nesse próximo aperitivo do TikTok. Sim, é só pegar um canudo e empurrar pelo centro do morango, e você vai ter um morango sem talo. O que eu posso dizer depois de tentar isso eu mesmo, é que pode ser bem difícil acertar onde exatamente fica o centro do morango. Como você pode ver, eu errei algumas vezes, mas depois que você pega o jeito é incrivelmente satisfatório. No geral, esse aqui ganha um 4 de 5, só pela diversão de fazer. Agora vamos a um lanchinho, e de acordo com o TikTok, tem uma maneira pouco conhecida, super fácil e de visual muito legal de usar queijo em spray nos seus biscoitos. Em vez de espremer por cima que nem um amador, esse truque sugere que você pressione o biscoito no bico do spray e veja o queijo se acumular perfeitamente em um círculo, ou pelo menos era essa a ideia, e eu fui tentar cheio de esperança. Mas como você pode ver, parecia só criar uma bagunça em vez de um redemoinho estético. E embora depois de várias tentativas eu tenha descoberto que a ideia por trás desse truque meio que funciona, a execução, pelo menos na minha experiência, foi meio fracassada. Então, considerando que em comparação é bem mais fácil simplesmente esguichar o queijo direto no biscoito, eu acho que esse truque aqui vai ganhar 1 de 5. Já o sabor do biscoito com queijo, esse fica com 5 de 5. Como o grande Vanilla Ice falou uma vez, pare, colabore e escute. O Ice está de volta com uma nova invenção. Ou melhor, conforme o tema de hoje, o TikTok que está de volta com alguns novos hacks com gelo.
Você também ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir que o gelo pode instantaneamente impedir uma panela de transbordar? Provavelmente parece bem óbvio agora que eu falei, pois é claro que um cubo de gelo vai reduzir a temperatura geral da água e diminuir a fervura, mas ainda assim é algo que eu nunca tinha pensado em fazer, até agora. Como você viu, funciona perfeitamente e leva um forte 5 de 5. Mas aqui vai uma dica extra. Além de impedir a sua panela de transbordar, o gelo também faz um ótimo trabalho ao manter o cereal crocante, devido ao fato de que os materiais tendem a se dissolver mais lentamente em água fria. E um cereal encharcado ser essencialmente um processo de dissolução muito lento, adicionar gelo ao seu cereal significa que ele vai ficar crocante por mais tempo. Dá até para usar uns cubos congelados de leite para evitar diluir o leite em água. Aí você vai deixar a coisa realmente sofisticada. Eu só experimentei uns cubos de gelo normais, mas posso definitivamente confirmar o fator da crocância duradoura, o que garante um 5 de 5 no falaceriômetro. Mas o que é mais interessante, você sabia que o gelo também pode ser útil se você acidentalmente grudar chiclete na sua roupa? Pelo menos é o que os tiktokers estão falando, mas será que isso funciona mesmo? Eu tentei descobrir. Todo mundo sabe que quando o chiclete gruda na roupa, puxar pode ser um pesadelo, mas se você só pressionar gelo sobre a área por alguns momentos, ele realmente vai congelar o chiclete até certo ponto, o que o endurece e permite que seja puxado sem ficar pegajoso. Agora, como você vai ver, não saiu tão fácil pra mim, mas depois de pressionar o gelo por mais um tempo, finalmente eu consegui. Honestamente, em uma emergência, esse truque pode ser um verdadeiro salvador de roupas. Então eu vou dar mais um 5 de 5. E isso é tudo por hoje. Me conta aí nos comentários qual truque você vai implementar no seu dia a dia. E também se tem outros truques legais que você conhece que eu não falei. Obrigado por assistir e até a próxima.